quero comentar aí sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Achei um discurso bom, né? Assim, achei que foi um discurso bem acertado para o momento ainda por cima, né? Vimos aí muito choro, né, das pessoas, da oposição, podemos dizer, né, da oposição, da direita burra também, que eu enxergo também como uma certa, né, como oposição, vários ali, né? Então teve aí algum choro, como disse o ex-ministro, né? Foi um discurso frio. Ele acha que foi um discurso frio. Olha, é difícil, cara, é muito difícil o Brasil andar com tanto trambolho no caminho, cara. É um negócio foda, né? Bom, seguinte. Na primeira vez que nós vimos, né, o Bolsonaro na ONU, o discurso ele foi mais impactante, tá? Por que o discurso foi mais impactante? Porque até então, na ONU, nós estávamos acostumados, né, com aquele esquema em que todos seguiam a mesma cartilha, né? Então existia aquelas pessoas que estavam todas ali sempre cumprindo os protocolos internacionais, né? Ou seja, essa mentirada toda envolvendo, né, todas essas mudanças, controle de comportamento, toda essa desgraceira que vem, né, que esse pessoal vem aí forçando a barra contra o povo do mundo, podemos dizer assim. Então, era toda aquela coisa assim, tudo meio dentro daquelas regras e tal. O primeiro discurso do Bolsonaro foi tão impactante porque até então ninguém teve coragem de apontar e falar aquilo que ele disse, né? Então assim, o Bolsonaro apareceu ali, realmente ele estava abrindo aquela ferida, né? Aquela coisa que tava, ninguém tinha coragem, ninguém mexia. O Bolsonaro chegou lá e começou a abrir aquela ferida e foi bastante impactante. Então aquele discurso do Bolsonaro teve uma força grandiosa. Eu lembro muito bem que eu fiz os meus comentários, não só no Twitter, eu comentei aqui em live, comentei, se eu não me engano, também no canal do Tropa 84, em outras lives que eu participei. Fiz os comentários e foi exatamente isso. O discurso do Bolsonaro aquela vez, assim, sacudiu, vamos dizer, todas as forças malignas, né? Porque ele rompeu esse esquema mentiroso. Né? O Bolsonaro foi como aquela história do rei. O Bolsonaro foi aquele cara que apontou para o rei e falou: o rei está nu. Né? Então houve essa quebra. Isso foi algo realmente bastante grandioso. O primeiro discurso do Bolsonaro na ONU realmente foi um discurso bastante impactante, né, contra essas ações malignas. Então foi algo realmente grandioso, a meu ver, o seu primeiro discurso na ONU. Tá? Esse discurso que nós vimos hoje, né, do Bolsonaro, não teve o mesmo impacto. É claro que não, por quê? Porque como ele já abriu a ferida, né, a coisa já está exposta, né, ele apenas está tentando manter, né, as coisas no Brasil no mesmo sentido, ou seja, tentando trilhar um caminho para o Brasil um pouco menos ruim do caminho que nós estávamos e o caminho que nós poderíamos estar seguindo, né, mesmo com todas as dificuldades. Então eu achei o discurso do Bolsonaro muito bom, no sentido de dar algumas respostas a determinadas situações que nós não temos como evitar que acontecem no mundo. De uma certa forma, ele também vendeu o Brasil, no sentido assim, não estou falando que ele está entregando, tá? Mas vendeu o Brasil como um lugar que vale a pena o investimento. Então foi um discurso muito bom, gente. Não tem esse papinho de que o discurso foi frio. O que, por exemplo, esse ex-ministro e algumas outras pessoas esperam do Bolsonaro? É sempre aquela coisa, é um bando de imediatista que espera do Bolsonaro um discurso no sentido de que vamos resolver a coisa na base da bicuda. Né? Parece que é sempre isso que essas pessoas esperam. Né? O que eu fico besta de ver é que se dizem muito sábios. Muitas dessas pessoas, né, né, falam que são tão inteligentes, tão estudadas, que leram tanto, fizeram tanto, somos isso, somos aquilo, e estão tão distantes da realidade assim. Né? Bolsonaro começa seu discurso falando então de Deus, família, prioridades aqui que nós temos nessa vida. A família é algo assim fundamental para uma ordem social. Nós sabemos disso. Sabemos que o nosso inimigo precisa destruir a família constantemente e impedir que novas famílias se formem. Então ele inicia o seu discurso falando sobre isso. Eu achei isso muito legal. E, gente, nós temos que entender o seguinte: existem algumas situações no mundo que nós não temos mais como evitá-las.
Tá? A coisa já caiu no senso comum de tal forma, por conta desse trabalho nocivo que os agentes do mal fazem por aí, que você precisa trabalhar com essas pautas, não tem o que fazer. Não tem como o Bolsonaro chegar lá e mandar todos os ambientalistas para PQP, isso não existe, cara, não dá. Né? Eu tenho falado isso aqui em algumas outras lives. Nós precisamos criar, né, meios, nós precisamos de dar um jeito de sobreviver a essas novas situações que já estão, muitas delas praticamente instaladas no nosso dia a dia. Já estão ali fazendo parte da rotina de todas as pessoas. Tá? Então o Bolsonaro ele tem que dar um jeito de falar que a coisa está funcionando dentro de certas imposições que não são possíveis mais removê-las. Então ele vai ter que falar sobre a questão ambiental. Ele vai ter que falar que as coisas estão sendo feitas dentro de certas regras ambientalistas. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. O Bolsonaro ele apresenta um Brasil que está sendo consertado, está sendo ajustado, está arrumando a casa. Imagine que Bolsonaro pega, por exemplo, né, uma casa toda fodida, né, uma casa que ele vai, vamos supor, vai morar por 4 anos. Vamos dar um exemplo, uma analogia bem boba aqui, mas para que fique claro, assim, ao meu ver, a intenção do Bolsonaro. Bolsonaro pegou uma casa toda fodida, com vazamento, né, com canos vazando, né, com água entrando pelo teto quando está chovendo, né, uma casa que está toda manchada, né, por infiltração. Então imagina assim, uma casa bem fodida. Bolsonaro disse que está fazendo o quê? Estou arrumando essa casa. Eu estou tentando tirar os vazamentos, estou trocando o encanamento, estou trabalhando para conter as infiltrações, estou lixando e pintando as paredes onde, né, estava ali sendo manchada por essas infiltrações que eu estou arrumando. Ou seja, eu estou deixando a casa um pouco mais apresentável para que eu possa receber visitas. Né? Então, se eu estou arrumando o Brasil, nós estamos tentando cuidar daquilo que não estava sendo feito internamente. Obras que estavam paradas, né, que estavam atrapalhando e impedindo as pessoas, né, de determinados lugares do Brasil de ter uma vida digna. Ele está dizendo, está apontando que ele está resolvendo esses problemas, melhorando várias situações para favorecer o transporte, né, as melhorias para poder, né, os caminhoneiros e aquela coisa de projetos e pistas que estavam todas destruídas, não estavam concluídas, o projeto lá das águas, a coisa não estava funcionando. Então ele deixou bem claro, além de tudo, ainda apontou, né, os responsáveis, ou seja, os governos anteriores, né, estavam fodendo com o país. Por quê? Estavam usando o dinheiro do Brasil para produzir coisas em outros lugares do mundo. E o povo estava pagando a conta. Ele mostrou agora que ele está tentando fazer com que a coisa mude, no sentido de que os investimentos, as coisas estão sendo feitas dentro do Brasil para o Brasil ter uma estrutura melhor. Para que o Brasil possa, de fato, ser algo mais atrativo ao mundo. Para que as pessoas possam investir no Brasil. Para que o Brasil possa crescer um pouco. Para que o Brasil possa se tornar um país um pouco melhor. É claro que nós não vamos virar uma coisa maravilhosa da noite para o dia, isso é impossível. Mas o discurso do Bolsonaro foi muito acertado nesse ponto. Né? Apontou os responsáveis pelas cagadas que tínhamos aqui no país, que ainda temos, obviamente, né? E disse que está arrumando a casa. Tá certo? Então, foi algo muito positivo. Depois ele fala dos outros problemas que nós estamos enfrentando também, que é a questão da pandemia. Né? Ele fala que os responsáveis, né, pelo problema maior que nós estamos passando aqui no Brasil, não foi o governo federal, mas sim os governos, né, das regiões, a coisa foi regional, né, liberaram as pessoas para tomarem as decisões que achavam coerentes para resolver o problema e praticamente faliram muitas pessoas. Então ele deixa claro que ele está fazendo de tudo. O que ele pôde fazer para tentar manter o Brasil de alguma forma na linha, ele fez. Né? A questão da ajuda financeira, né, a questão de tentar segurar ao mesmo tempo a economia e tentar segurar ao mesmo tempo o problema, né, da pandemia imposta, criada para foder com o mundo. O cara segurou, o cara colocou ali que ele fez o possível. Né? Ele segurou da melhor maneira possível e conseguiu, de uma certa forma, até que resultados razoáveis. Em cima de toda a canalice e destruição que nós vimos, assim, horrorizados que fizeram em determinados lugares do Brasil, por governadores, né, das regiões específicas. Então ele aponta tudo isso.
né? E deixa claro que ele está fazendo melhor. Então, assim, algumas coisas que ele disse não tem como fugir dessas regras que eu disse para vocês que fazem parte da nossa vida. Né? Sobre as imposições das questões raciais, das questões ambientais. Então, existem algumas coisas que precisamos dar uma resposta a essas imposições. Não tem como se chegar lá e falar, não vou fazer isso, vou meter o pé, né? Que os ambientalistas vão tudo pra puta que pariu. Não dá, gente. O cara faz isso, ele tá fudido. E o que muitas pessoas querem é que o Bolsonaro faça isso. Muitas pessoas que se dizem de direita, que são revolucionários apenas, querem que o Bolsonaro chegue lá e coloque abaixo todas essas ideias, né, que envolvendo todas essas novas imposições de controle. Não dá, cara. O problema dessa galera olavista é o seguinte: viveram muito num mundo de fantasia, tá? Eles aprenderam, tá, com não só o Olavo, mas também com outras pessoas, mas o que teve uma maior influência foi o Olavo, como é a mecânica e como funcionam as ações de determinados movimentos, né, de determinados grupos, as intenções, o que eles querem. Só que foi ensinado, né, como a coisa ali funciona. E foi apontado então ali inimigos, certo? Pessoas que estão promovendo a destruição da família, etc, etc. Só que faltou um pouco por parte dessas pessoas, ao meu ver, não só do Olavo, tá? Pelo menos algumas pessoas que acompanham mais o Olavo, né? Assim, colocar as pessoas plenamente dentro de uma realidade, mostrando como a situação ela já está a um determinado ponto que você não tem como arrancar isso de uma hora para outra da sociedade. A coisa já faz parte do senso comum, gente. Tá? A coisa, quando ela está no começo, você pode fazer alguma coisa, mas nunca é feito alguma coisa no início. Não dá. Tá? Por quê? Porque as pessoas, quando recebem uma novidade, vêm com uma carga de propaganda gigantesca. E as pessoas abraçam aquilo como se fosse algo nobre, abraçam porque querem se sentir melhores que as outras, querem se sentir pessoas mais inteligentes, mais evoluídas. Então, assim, a sociedade sempre abraça essas ideias malignas revolucionárias por vaidade, por ego, por orgulho. É sempre esse tipo de sentimento baixo que faz com que as pessoas abracem essas causas revolucionárias. Tá? Então, no começo, como ela vem com uma carga de propaganda muito pesada, né, assim, colocando contra a parede as pessoas que negarem aquilo, as pessoas deixam a coisa andar. Quando as pessoas percebem o mal que de fato aquilo representa, é tarde demais, a coisa já está impregnada no mundo e na sociedade de tal forma que não vai sair. Isso é muito importante deixar claro. Por quê? Existem pessoas que têm a ilusão que você vai acabar, né, com esse movimento, por exemplo, LWG++ aí, com determinados movimentos ambientais. Você não vai, gente. Não vai. Se no início você chuta a bunda desses caras que estão começando com essa merda e manda eles fazer essas palhaçadas lá na casa do caralho, beleza. Mas ninguém faz nada em todo o início. E geralmente em todo o início desse processo, né, sempre aparecem as pessoas que falam que isso é mal, que isso é ruim, e sempre são apedrejadas. Eu já passei por isso várias vezes. Tá? Por exemplo, hoje nós, apesar que já estamos fodidos também, né, a coisa já não tem mais volta, mas eu lembro muito bem, há 10 anos atrás, quando eu falava sobre a causa animal. Tá? Quando eu falava sobre a causa animal, e até hoje eu sou um dos poucos que falam sobre a gravidade disso daí, né, e sou muito apedrejado até hoje por falar sobre essa causa animal. Já falo sobre isso há mais de 10 anos. Antes de eu falar sobre isso na internet, eu já falava para as pessoas sobre isso. Isso é merda, cara. Isso aí é esqueminha de controle. Isso aí vai dar bosta. Entendeu o que acontece? Você é um filho da puta, você não deve gostar de cachorro, você deve maltratar animais, você não sabe o que você está falando, nós temos que... É sempre a mesma coisa, não muda. Quando começou essa parada, esse movimento de LGBT, mesma coisa, falar para as pessoas, não, eles são isso, você não pode ser um cuzão, eles têm direito a ir. E quando estão afundados na merda até o pescoço e querem sair. Aí acham que vão conseguir sair da merda no estalar de dedos. Não vai. Não vai mais. Tá? Então não adianta. O Bolsonaro, em alguns dos seus discursos, em algumas de suas decisões, não adianta, gente. O cara não tem superpoderes. Ele não é um super-homem.
Né? O cara não tem, sei lá, não dá. Então não tem como o cara chegar lá e falar assim, vou acabar com o movimento ambiental. Não, não vai. Ele não vai. Você também não vai. Tá? Então algumas respostas do Bolsonaro precisam ser dentro daquilo que acaba sendo o aceitável. Tá? Para que a coisa possa seguir. Então não adianta chorar. Não adianta falar que o discurso do cara foi fria. Entendeu? Não adianta, sei lá, não tem. Né? O cara tem que seguir, né, determinados padrões. Por quê? Porque o povo quis assim. O povo quis todos esses movimentos que estão destruindo o mundo e o país. Tá? Que está destruindo a família, não sei o quê. O povo quis. É igual quando eu falo também sobre a questão MGTOW. MGTOW é um movimento que começou recentemente, que também faz parte de ideias revolucionárias, uma ramificação de ideias revolucionárias que também não favorece a família. Não adianta desculpa que esses caras queiram dar. Que porque tem leis que favorecem a mulher, porque isso, porque aquilo, não adianta. O negócio, ele faz parte de uma ideia revolucionária. Tá? E está começando agora. E a tendência desse negócio é continuar também. E isso também é um movimento de destruição. É um pensamento, é uma ação. Ou como alguns querem, né, dourar a pílula, é um estilo de vida. Né? É um estilo de vida, é tudo revolucionário, gente. Tudo aquilo que vai contra a ordem pré-estabelecida não funciona. Pode ter certeza que não vai funcionar. Tá? Não vai dar certo. Vai dar merda, vai atrapalhar a sociedade, vai causar estrago. Tá? Então, assim, no começo não adianta falar. As pessoas só vão perceber a merda que fez depois de muito tempo. Tá? E muitos só vão perceber depois que morrer mesmo. Porque tem pessoas que são ignorantes a tal ponto que é aquilo que eu falo, é tal ignorância invencível. Vai morrer e vai só conseguir compreender, né, o mal que o cercava somente depois da morte. Né? Meio complicado. Muito bem. A Fernanda Rocha fez aqui uma doação para o canal. Muito obrigado, Fernanda. Ela fala o seguinte: boa noite. Muito orgulho e gratidão a Deus por termos um presidente como Bolsonaro. Orgulho, orgulho, orgulho. Abraços, Clique. Deus te abençoe. Amém. Que abençoe a todos nós. Mas então é isso, gente. O discurso do Bolsonaro, ao meu ver, foi um discurso assim. Para o momento, foi de bom tamanho. O cara deixou claro que ele está fazendo tudo o que é possível, né, pelo país. O cara mostrou que está arrumando a casa, apontou pessoas que estão fazendo cagada dentro do país, ou seja, não é ele. Né? Foram governadores de determinados lugares, na época da pandemia, que ferraram com o país. Que o Brasil está na merda porque os governos anteriores usaram o dinheiro do Brasil para favorecer países, né, que têm o mesmo esquema de poder. Né? Ele disse isso muito bem, mostrou que está arrumando a casa, mostrou que vale a pena investir no Brasil, vendeu bem o Brasil para outros países. O cara eu acho que foi bem certeiro no discurso dele. E ainda falou sobre as manifestações de 7 de setembro, onde ali ele conseguiu mostrar a sua grandiosidade, certo? Conseguiu evidenciar que, de fato, ele é um presidente que está lá porque tem um grande apoio popular e essas pessoas querem as mudanças que ele está tentando conseguir para o país. Que ele está trabalhando para isso. Eu acho que foi no ponto o discurso. Não foi nada de extraordinário, ou seja, não foi tão impactante como nós tivemos no seu primeiro discurso, mas para a situação atual, por tudo isso que nós estamos passando, foi um discurso bem acertado, né? Foi um discurso que deixou o Brasil, assim, de uma certa forma, bem visto, né? Falou da questão das áreas, um ponto importante, deixou bem claro, eu esqueci disso, é importante ressaltar. Fala sobre a questão das terras, né, de plantio, ou seja, o Brasil ele tem recursos que conseguem produzir sem agredir o ambiente, infelizmente isso tem que ser dito, né, e que o Brasil alimenta milhares de pessoas pelo mundo. Isso é muito importante ele ter falado. Por quê? Porque muitas pessoas estão de olho grande no Brasil porque estão querendo as nossas
obviamente, as nossas áreas de produção. Querem comprar aqui no Brasil, querem ser os donos do Brasil, para que eles possam produzir os alimentos que eles não conseguem produzir em suas terras. É por isso que nós estamos observando tanta coisa acontecendo, por isso que as pessoas estão querendo tomar o Brasil, por isso que colocam tanta merda nas costas do Brasil, tantas coisas colocam no Bolsonaro. Ah, não sabe administrar, tá destruindo o país, tá fodendo com a porra toda. Então eles tentam mostrar que não existe ninguém capaz, ou seja, não existe um Bolsonaro capacitado para cuidar do Brasil, logo nós precisamos cuidar do país. Porque o Brasil alimenta muitas pessoas mundo afora. E muitos países não têm as condições para produzir, né, os alimentos da maneira que o Brasil produz, a quantidade que o Brasil produz. Isso é muito importante ele ter citado. Que também deixa claro as intenções de algumas pessoas em meterem a mão aqui no país. Né? Isso é muito importante, essa observação que ele fez. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A GCNet Silva fez uma doação para o canal. Muito obrigado. Falou o seguinte: Bolsonaro aos poucos está deixando de ser um mito para se tornar uma lenda. Meteu o pau na mesa, nos orgulhando mais uma vez pelo voto. Parabéns, Fábio. Obrigado, GCNet. E realmente, o Bolsonaro é uma pessoa que, por mais que eles estão tentando apagar, destruir, diminuir o cara, é realmente um cara que já entrou para a história. Um cara que causou no mundo inteiro. E é um cara que segura a bronca, né, sozinho, de imposições que muitos países e vários presidentes já se jogaram de 4 para elas. Né? Teve o lance da vacina, colocaram no painel deixando bem claro, né, todos os que estavam vacinados e o Bolsonaro que não estava vacinado. Ou seja, eu sou a resistência. Né? Eu acredito que eu não preciso. Né? E ele deixa claro também no seu discurso que ele é contra, né, essas imposições do passaporte e que briga pelo direito das pessoas, né, quererem ou não serem imunizadas. Né? Ou seja, é muito nítido pelas ações do Bolsonaro que atualmente ele é uma resistência contra todas essas imposições que estão realmente tentando impor no Brasil e no mundo inteiro. Gente, se vocês não conseguem perceber a grandiosidade que existe nesse momento que nós estamos vivendo, né, e o que de fato o Bolsonaro está peitando, eu não sei mais o que vocês precisam. Né? É realmente algo diferente, algo que nunca vimos antes. E olha que o Brasil é um país que é um paizinho lá do terceiro mundo. Né? Se fosse, por exemplo, uma imposição de um presidente dos Estados Unidos, né? Aquela coisa gigantesca. Não, é um país terceiro mundo, grande em território, obviamente, com muitas reservas naturais. Logo, ficam bastante de olho no país. Mas é um país de terceiro mundo. É um homem humilde que tá pouco se fudendo, come pizza na calçada mesmo que se foda. Quando ele vai pros lugares, ele vai nos barzinhos de tiozão mesmo, tomar café com leite. Né? É aquela velha história, né? Deus levanta aqueles que acabam confundindo os homens e os poderosos. Se vocês não veem uma ação totalmente diferente envolvendo o Bolsonaro, eu não sei mais o que vocês precisam para poder entender que algo diferente acontece nesse momento e no Brasil. É um momento bem, assim, um momento histórico, assim. Eu já vi muitos acontecimentos durante a história do mundo, né? Mas realmente nós estamos vendo mais um grande acontecimento, porque você olha assim e vê países de grandes nações, né, presidentes de grandes nações, líderes de grandes nações, os caras tudo lá cumprindo, né, os certos protocolos, e o Bolsonaro vai para Nova York, come pizza no meio da rua, não toma vacina e se foda, mano. E foda-se. Vai lá, faz um discurso muito bem colocado, falando o que ele está fazendo, apontando culpados, vendendo o Brasil de maneira adequada para os outros países, falando que o Brasil é um país que vale a pena, aponta quem está fazendo as cagadas no país, e ainda por cima fala de Deus e família. Meu, isso é sensacional, gente. Só o fato do cara ter coragem de ir lá na ONU, falar sobre crença em Deus e falar do valor da família, meu, isso aí, cara, para essas forças que querem destruir a família, já é um tapa na cara, porque, meu, isso aí vai pro mundo inteiro, cara. Entendeu?
É muito foda, né?